Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Tudo bem? Estamos aí no dia 17/10, 8 horas da noite, para falar sobre saúde mental. Ai, que delícia! Para quem vem acompanhando desde o dia 15, a gente tem recebido muitos psicólogos, autores, para falar sobre saúde mental, para falar sobre literatura, antologias. Lembrando que esse ritmo vai até o dia 30, depois a gente dá uma paradinha e só volta no final de novembro, tá? Muito bem. É bom lembrar também que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Então já corre lá, já se inscreve no do Livro Não Me Livro, já dá o joinha lá no Spotify ou me siga aqui no Instagram, @MoniqueMM18. Isso ajuda muito o canal, tá bom? Bom, pra gente dar continuidade, porque hoje vamos até as 10h30 da noite batendo papo, a gente vai, olha que linda que tá essa antologia, ó, insônia e as consequências na saúde mental. O livro já está disponível no site da Wiclap, físico, já está no site da Amazon digital. Eu, ao longo da live, vou colocar os links aqui para vocês. Quem for assinante do Kindle Ilimitado pode ler gratuitamente a nossa antologia, tá? E a gente vai conversar agora. Ela já deve estar até chegando por aí, com uma das psicólogas que contribuiu para que essa antologia se tornasse realidade, que é a Alice Rischer. Adorei esse sobrenome, gente, chique, né? Rischer. Acho que estou pronunciando certo. A gente vai ver isso já já. Ela que construiu um texto, né, sobre a insônia, cujo título é O Ciclo entre Sono e Ansiedade, a importância de dormir bem para a saúde mental. Então ela vem abordando esse tema na nossa antologia, mostrando, né, explorando vários elementos positivos e negativos quando se trata de insônia. Se é que há positivos, né? Mas aí a gente tem também a higiene do sono e tem um monte de coisa. Vamos ver se ela entrou aí. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Alice, querida. Alice, você está me vendo? Sim, tô te vendo e te ouvindo. Você tá me vendo e me ouvindo? Não, eu não tô te vendo. Mas isso é bug do Instagram. Ah, Não tem problema. Peraí, deixa eu ver se nós duas estamos aparecendo aqui. Porque isso geralmente dá bug, tá, gente? O Instagram. Ah, nós duas estamos aparecendo. Maravilha. Querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, tá? obrigada pelo convite, tanto da participação do livro, como da possibilidade de participar da live também. Muito legal, muito bacana. Você nunca fez live no Instagram, primeira vez? Primeira vez. Estamos inserindo a nossa autora, a nossa psicóloga, nesse mundo da literatura e de live. Que coisa maravilhosa! Você é de qual lugar do Brasil, Alice? Brasília. De Brasília. Conhece o Rio de Janeiro? Nunca fui no Rio de Janeiro, mas dizem que é muito bonito. Eu tenho vontade de ir para conhecer, para ver como é que é. Você é do Rio, não é?
Eu sou do Rio, eu sou do Rio, eu sou da Tijuca. Carioca da Gema. Você agora como autora já pode começar a pensar em vir na Bienal de 2025 aqui no Rio de Janeiro. Conhece a cidade, Nossa, encontre os autores. O que que você acha? nossa, ia ser fenomenal. Já fazia duas coisas muito boas: viajar e viajar para ver livros e gente que gosta de literatura. Não tem Ai, coisa melhor. maravilha! Me diz uma coisa, a sua viagem, essa sua trajetória na literatura, ela está começando agora também com a antologia, ou você já escrevia coisas antes de participar? Não, já, assim, na estrutura de um livro mesmo, já escrevi alguns, mas nunca tinha publicado nada. Até porque eu tinha muita vergonha mesmo, eu acho que essa é a melhor palavra, de seguir em frente, publicar. Então, assim, já tinha escrito algumas coisas, mas só para mim. Nunca tinha exposto até um. Você sabe que no meio dos autores, né, a gente fala muito sobre isso. Todos nós somos escritores, só que alguns têm coragem de publicar, outros ainda não estão preparados. Isso não é ruim. Eu acho que quando a gente expõe para o mundo coisas íntimas e pessoais, a gente precisa de muita coragem. Pode ser um poema, pode ser uma narrativa construída em cima de personagens que digam, que falem por você, porque os seus amigos Sim, vão ler, a sua família vai ler, então eles vão identificar você naquela obra. E isso requer muita coragem. Mas que bom que você se abriu e resolveu aí se aventurar na antologia do nosso canal que se chama Insônia. Antes da gente entrar no seu texto, né, na sua contribuição para esse projeto que ficou lindíssimo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você para o pessoal. Você é psicóloga, você, o teu público, você atende online, presencial. Fala um pouquinho sobre você. então, eu atendo tanto online quanto presencial. A minha especialização, ou seja, a minha pós, é em TCC para criança e adolescente. Então, existe uma tendência, assim, do meu público ser mais focado nesse nicho, mas isso não significa que eu não atendo outros tipos de público. No online, por exemplo, a gente sempre vai dar uma maior prioridade para as pessoas mais velhas, né? Assim, no online eu gosto de atender a partir dos 16 anos, porque eu vejo que a pessoa vai ter mais consciência ali, né? Não tanto, mas um pouco mais do que uma criança, por exemplo, de 6 anos, é até muito complexo, porque no processo psicológico da criança a gente vê muito através do lúdico, né? Então, o lúdico influencia muito em tudo que investigamos. Sim. E aqui em Brasília eu faço esse atendimento presencial, sem problema nenhum, e online também. Gosto tanto de ambos públicos. Muito bem. O arroba dela, gente, é arroba psi Alice. Alice Isso. Riche. Richter. A Isso. origem de Richter. É de origem francesa. Ai, que chique, né, gente? Alice Richter. Ai, adorei! Hoje, aliás, a gente já entrevistou descendentes de italiano, de Olha, portugueses e agora franceses, gente. A gente está podendo, eu gosto assim. Que estamos bem coisa. chiques, hein? Agora, Alice, me diz uma coisa: o que que atraiu você para participar? Porque eu estou vendo aqui no seu perfil que você já tem aí mais de 5.000 atendimentos, que você faz palestras,
que você lida ali com pacientes que se enquadram na ansiedade, entre outras coisas. O que te atraiu para fazer parte da antologia que fala justamente sobre insônia? Porque eu vejo, assim, estudando. Acho que é importante até contextualizar um pouco, né, do porquê da ansiedade. Eu comecei a sofrer com ansiedade muito jovem, assim, eu acho, salvo engano, a partir dos 10, 12 anos, então ali no final da infância, início da adolescência, eu comecei a sofrer um pouco de ansiedade. E quando eu entrei na faculdade, né, e a gente começou a ver mais sobre transtornos ansiosos, e eu comecei a estudar mesmo, mais aprofundado a psique e a psicologia, a ansiedade sempre me chamou muita atenção, assim. E não tem como a gente falar de ansiedade e não falar de insônia. Tanto porque a insônia pode levar à ansiedade, como também a ansiedade muitas vezes vai levar à insônia, né? Então, inclusive, um dos livros que mais me motivou a gostar, a querer falar cada vez mais sobre esse tema, insônia, né, que vem aumentando, infelizmente, muitos dos casos dentro da clínica e muitas pessoas falando sobre, foi o Porquê Dormimos, do Matt Walker. Ele é um especialista em sono, insônia. É um livro maravilhoso, é um livro bem completo, assim. E nele ele fala, né, que ele comenta os principais transtornos que estão ligados à ansiedade, que estão ligados à insônia e como que essas duas coisas se relacionam. Então eu percebi que não havia como eu querer saber mais sobre ansiedade se ao mesmo tempo eu não procurasse saber mais sobre a insônia. Olha que interessante. Eu deixei aí para vocês o link do livro Por que Dormimos? Revelando os Mistérios do Sono, para vocês conhecerem. Tá lá na Amazon, já que é uma indicação aí da nossa autora. Que coisa interessante. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou botar também o link já da nossa ontologia para quem quiser acessar tanto no Kindle Ilimitado quanto no site da Wiclap, tá? E aí o título do texto da nossa psicóloga, a Alice, vem trazendo o seguinte: o ciclo entre sono e ansiedade, a importância de dormir bem para a saúde mental. Parece meio óbvio, né, quando a gente fala isso, mas tem muita gente que ainda não percebeu que quando a gente passa por esse processo de insônia, ou seja, a gente não tem qualidade de sono, a gente não consegue dormir, ou então acorda numa determinada hora, diariamente, de preferência de madrugada, né? Isso tudo está mexendo com as emoções. E a ansiedade também faz parte desse bololô. A gente está ansioso, a gente está preocupado, a gente não consegue descansar, a gente deita na cama e a cabeça parece não parar. Mas a gente também tem que se conscientizar que a insônia ela pode ser algo momentâneo, mas ela também pode vir ali de uma questão crônica. E é sempre bom a gente procurar profissionais, a gente estar lidando diretamente com o problema e não passar o pano em cima dele, porque as coisas tendem a piorar. O que você traz no seu texto, Alice, quando você fala sobre esse ciclo, né? E essa importância de dormir para a saúde mental? Eu acho que uma das coisas mais marcantes tanto do texto quanto do sono em si é a gente observar o seguinte: todos os seres dormem. Não existe um ser vivo que não durma. Isso inclui as plantas, isso inclui os animais aquáticos. Todos os seres vivos dormem.
Claro que em jeitos diferentes, o funcionamento do cérebro, por exemplo, também vai ser diferente, que é um dos pontos que eu abordo no livro, né? A questão de como os animais marítimos irão dormir, como os animais, como as aves, por exemplo, também irão dormir. E o ser humano é um dos únicos que dorme nessa posição completamente deitado, que o cérebro, ambas as partes, quando a gente pensa no sono NREM, que é o sono profundo, o cérebro como um todo vai estar nesse momento descansando. E eu acho que isso é uma análise que a gente precisa fazer. Ora, se todos os seres dormem, por que não é importante que a gente durma? Por que o nosso... inclusive, uma das reflexões do livro, do meu texto também, acredito que do livro como um todo, por que existe a primeira negligência do sono? Quando a gente precisa fazer algo, por que a primeira coisa que pensamos é em, não, então eu vou dormir menos, vou ficar acordado até mais tarde, ou vou acordar bem mais cedo do que eu preciso para fazer tal coisa. Por que existe uma tendência do ser humano a querer prejudicar uma coisa tão essencial para a nossa existência, né? Não apenas humana, mas todo ser vivo. Exatamente. E aí ela fala, antes de abordarmos a insônia e os seus impactos na saúde mental, é interessante destacar uma curiosidade sobre o sono. Você sabia que todas as espécies dormem? Olha que interessante. Sim, o sono é um estado fisiológico essencial que desempenha um papel crucial na conservação de energia, recuperação física e processamento de informações. No entanto, diferentes espécies apresentam padrões de sono variados. Ou seja, nós, né, seres humanos, quando ela fala que esse processamento de informações, vocês podem reparar, quando a gente não dorme, o nosso corpo começa a dar sinais de cansaço. A gente começa a não conseguir tomar decisões que são fáceis, práticas do nosso dia a dia. A gente não consegue se concentrar, a gente não consegue interpretar o que o outro está dizendo. A falta de sono, não. A não qualidade, né? Essa falta da qualidade da gente dormir, da gente ter uma boa noite de sono e descansar, ela é essencial para que tudo na nossa vida, diariamente ali, funcione. Inclusive, esse processamento de informações que ela frisa aqui, que é muito interessante. Essa recuperação física, seu corpo não vai reagir, porque o seu cérebro está ali, ligado a mais de 24 horas. Você não tem concentração, você não tem energia, né? Não tem memória também. Exatamente. Uma das primeiras coisas é a memória. Ela começa a falhar. Você começa a lapsos de memória. Então, você começa a identificar que esse teu sono, né, que não tem qualidade nenhuma, e isso vem acarretado com os hábitos. Se você bebe, se você é fumante, se você se estressa, né? Tem uma série de coisas por trás da insônia. E aí ela fala, por exemplo, algumas espécies de golfinhos e baleias podem dormir com apenas um hemisfério cerebral de cada vez, permitindo que uma parte do cérebro permaneça alerta para controlar a respiração e detectar predadores, enquanto o outro lado descansa. Isso acontece com a gente também, Alice? O nosso cérebro ele é capaz de despertar a gente numa situação de respiração, por exemplo, quando a pessoa está ali com uma apneia e ela acorda. Isso é função do cérebro também? Sim, inclusive a apneia é um dos principais sintomas que as pessoas apresentam na própria insônia, né? Porque o que acontece?
O nosso ciclo, ele funciona a cada 90 minutos. Ou seja, nós passamos 90 minutos no sono profundo e 90 minutos no que seria o sono leve. Então, é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente pensa nessa questão da insônia. Então, um comportamento que é muito comum em quem tem, por exemplo, problema para respirar é acordar no meio da noite com a sensação de falta de ar, com a sensação que não está vindo ar suficiente. Se acontecer um trovão muito, muito alto, é provável que você acorde, porque o nosso cérebro ele ainda tem o senso de eu tenho que estar alerta, alguma coisa pode acontecer. Apesar de nós termos evoluído muito, o nosso cérebro ainda pensa como há 10, 20 mil anos atrás, que ele tem que estar alerta, que ele tem que estar atento, e por isso que muitas vezes, quando a gente pensa em questão de adaptabilidade do sono, algumas pessoas vão falar, não, mas eu durmo só 6 horas e durmo bem, eu durmo só 5 horas e fico bem. Tudo bem, mas se a gente pegar, por exemplo, se eu trouxe essa questão da concentração, né, que é muito nítida. Se você pegar e fizeram esse estudo, vários grupos de pessoas que dormiram no máximo 6 horas, elas podem falar que elas estão bem, mas a concentração delas vai estar péssima. A memória delas vai estar péssima. Porque não é só porque você tem a sensação que você dormiu bem, que você dormiu bem. Então, o nosso cérebro, ele se adapta. Exatamente. Adorei essa frase. Não é essa sensação de que a gente dormiu bem, que de fato a gente dormiu bem. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, do próprio álcool. Quando as pessoas bebem para relaxar e dormir. Ai, vou tomar só uma para relaxar e dormir. Na verdade, esse relaxamento, esse dormir baseado no álcool que ele toma antes de ir para a cama, ele não está relaxando. Ele não está tendo qualidade de sono ali. Isso não é uma forma de você dizer que vai ter uma boa noite de sono. Porque o hábito de beber antes de dormir, eu vou fumar um cigarrinho para relaxar e vou dormir. Não, gente, tudo começa nos hábitos. Né? O teu dia ele é refletido pelos hábitos que você vem tendo ao longo da semana. E a noite dormida de maneira 8, 9, tem gente que consegue dormir até 10 horas, né? 10 horas seguidas. Existe aí um percentual, por exemplo, não, eu acho que uma pessoa pode dormir 8 horas é o suficiente. Ou isso não existe? Não existe. O que os estudos mais apontam hoje em dia é que o ideal para um ser humano adulto e saudável é dormir de 7 a 9 horas por dia. Só que existem algumas exceções que a gente pode chamar não necessariamente de raras, porque rara é uma palavra muito forte. Então vamos chamar de incomum, que é a pessoa que ela precisa dormir 12 horas por noite, 16 horas. Que é mais da metade do dia. E não são pessoas que vão ter prejuízo também. Porque quer queira, quer não, no nosso mundo ele é diurno, ele não é noturno. Tanto que a pessoa que faz as coisas à noite, normalmente ela é conhecida como uma pessoa que não se importa muito com o trabalho, que tá com a vida ganha. Porque o normal é as coisas acontecerem de manhã, né? Só que não necessariamente isso é verdade. A gente precisa olhar para cada indivíduo como um ser único. Às vezes a pessoa tem um distúrbio de sono que a gente precisa analisar. Isso é muito bem analisado através da polissonografia, que é um exame que a pessoa dorme, fica com tipo, uns eletrodos assim, grudados na cabeça, aqui também no começo do tórax, para analisar se ela tem apneia do sono, quanto tempo ela fica em cada ciclo. Isso é importante quando a gente pensa na questão individual do sono. Então, sim, vão ter pessoas que elas vão precisar de mais tempo e vão ter pessoas que vão precisar de menos. Só que o menos não é 6 horas. Menos é aceitável 7 horas. Se a gente parar para pensar, 7 horas é um período bom de sono. Né, gente? 7, 8 horas. Você sabe que eu estava vendo essa semana aquela atriz que fez 50 tons? Ela falou assim, olha, o meu hobby é dormir.
Eu, quando não estou gravando, eu durmo até 14 horas por dia. Eu tiro, por exemplo, a minha segunda-feira e durmo. A minha prioridade é dormir. Gente, dormir 14 horas seguidas, sem É muito remédio, tempo. isso Isso também não é normal, gente. Isso também não é saudável. Importante pontuar, 14 horas é muito tempo. é muito tempo. E ela falou, aquela outra atriz também, a Giovanna Banks, falou que ela, a prioridade dela é dormir. Não sei como é que aquela mulher dorme, né? Mas ela fala que sempre que ela pode, ela tira ali 10, 11 horas de cochilo, que ela falou. Cochilo. Gente, quem que cochila 10 horas? 11 horas você já dormiu várias vezes. Gente, que loucura! Bom, Isso também é preocupante, porque as pessoas muitas vezes elas confundem a questão de qualidade com quantidade. Aí eu sim. durmo muito. Se você precisa dormir muito para se sentir descansado, né? Revigorado, digamos assim, então tem alguma coisa faltando na questão de qualidade. Talvez precise ser melhor analisado. Pois é, não misturar as coisas, né? Porque, ai, dormi 14 horas, estou descansada, tenho qualidade de sono. Não, gente, às vezes não é isso. Às vezes tem outra coisa ali por trás, né? Sim. Bom, o texto diz o seguinte: à medida que o dia avança, a mente começa a se encher de pensamentos ansiosos. Preocupações que antes pareciam menores se transformam em enormes fontes de estresse. A falta de sono não apenas prejudica o corpo, mas também intensifica essas emoções. Você se sente mais vulnerável, incapaz de controlar as reações emocionais, o que só alimenta a sensação de que está perdendo o controle. Isso é fato. Isso é um soco no estômago. Porque nós somos movidas a emoções. O dia inteiro a Sim. gente está se estressando, o dia inteiro a gente está preocupado. E qual é o momento que a gente pode deixar isso de lado? Quando a gente vai deitar. Quando a gente vai deitar, é que o cérebro começa. Olha, tem boleto para pagar amanhã. Olha, aquele problema com o chefe no trabalho vai ter que ser resolvido amanhã. Olha, a reunião foi reagendada. Olha, deu BO lá no RH e começa e não para mais. Essa ansiedade, ela afeta muito a qualidade do nosso sono. E aí entra a tal da higiene do sono. Tem alguma relação com a higiene do sono, ou Alice? Não, com certeza tem, porque até quando a gente pensa assim durante o dia, o que acontece com o nosso cérebro durante o dia? Ele precisa ficar acordado, ele precisa ficar em alerta e ele precisa ficar ativo. A gente precisa funcionar. Então ele libera o querido cortisol, que é muito conhecido por ser o hormônio do estresse. Juntamente com o cortisol também temos a adrenalina, a noradrenalina, enfim, outros hormônios do estresse, digamos assim, né? E o que acontece? Se eu não desacelero durante o dia, se eu não pratico a higiene do sono, que fala justamente sobre parar de tomar café no máximo até 3 horas da tarde, a partir das 18 horas, diminuir o uso de telas, fazer atividades mais relaxantes, não se sobrecarregar, comer coisas mais leves. Se eu não faço isso, o meu cérebro ele não entende que o cortisol tem que diminuir. Ele entende o quê? Pô, você ainda está ativa, você ainda está mexendo no celular, você ainda está com luz. Aquela luz que é a famosa luz branca, né? Que é uma luz que deixa alerta. Você ainda está vendo TV, você ainda está fazendo um monte de coisa. Então tá aqui, toma esse cortisol e a hora que você começar a relaxar, eu vou começar a liberar a melatonina. E a melatonina é o hormônio do sono, ela é muito conhecida. Até porque ela também, por alguns psiquiatras, né, ela é recomendada e passada por ser pode tomá-la de forma natural, né? Claro que assim, vá no psiquiatra e faça todo o acompanhamento previamente. Então, se você não faz uma higiene do sono, você não vai ter a liberação no horário correto
desse hormônio, que é feito pela glândula pineal. A glândula pineal ela é responsável por entender que horas que a melatonina tem que ser produzida e pela regularização desse ciclo circadiano. Então, o que é mais conhecido, por exemplo, da higiene do sono, por incrível que pareça, é diminuir o uso de telas. A partir ali das 8, 7, 8 horas da noite, muita gente, você vai ver atualmente muita gente falando sobre isso, que é muito bom. Mas tá, falar é uma coisa e fazer. Exatamente, a prática, o buraco é bem mais embaixo. Agora, tem uma coisa aqui que está me deixando enlouquecida. Primeiro, a insônia é diferente de privação de sono? Isso. Porque quando a gente pensa na privação de sono, muitas vezes é algo planejado. A insônia, a pessoa ela não pensa, ela não fica nisso, eu vou ter insônia, não vou dormir de noite, eu vou dormir e acordar. A privação de sono é, por exemplo, vou até dar um exemplo meio besta, mas eu vou em uma festa e eu sei que eu só vou chegar da festa 3 horas da manhã e amanhã eu tenho que acordar 8 horas. Foi planejado, você se privou, você escolheu fazer isso com o seu sono. Isso é a privação, é quando você decide fazer. A insônia eu não tenho controle, eu deitei para dormir e eu não consigo dormir. Eu fico rolando de um lado para o outro, eu durmo e acordo várias vezes, eu acordo sempre em um determinado horário. Não pode ter um barulho que eu acordo, não pode ter uma pequena luz que eu acordo. Então, digamos que a insônia é como se fosse algo que eu não tivesse controle e a privação eu estou escolhendo fazer aquilo. Isso explica muita coisa. Porque lá, quando a gente tem 18, 20 anos, a gente sai, vai pra balada, vai festejar, e no dia seguinte, a gente ainda vai trabalhar, sem dormir, ou seja, a gente se priva desse sono na juventude, e chega ali aos 30, 40, a gente fica um Vai cobrar. Exatamente. Vai cobrar, porque a falta nessa privação meio que envelhece também as nossas células, o nosso cérebro, né? Então, o que a gente faz aos 20, essa privação, era para terminar, a gente vai ficar virado, vamos não sei o quê. Todo mundo passou por isso, não adianta. Só que quando a gente chega ali aos 30, aos 40, parece que as coisas já não são mais as mesmas. Você desacelera, você já quer outras coisas. A privação de sono afeta diretamente o seu humor. Você fica mais mal-humorado, né? Antes era tudo festa, agora não. Porque você precisa daquele tempo. Você precisa respeitar o seu organismo, porque senão ele vai desencadear mau humor, irritabilidade, raiva, e aí é uma ladeira abaixo. Agora, até nesse livro, né, Porque Dormimos, o autor até traz essa questão da física em relação aos hormônios responsáveis pela nossa sensação de fome e sensação de saciedade. É bem interessante essa correlação que ele traz. Olha, tá ligado a isso também, né? Essa questão também, porque é tudo ansiedade, gente. É tudo emocional, não tem jeito. Não tem jeito. Estudos mostram que a insônia pode exacerbar significativamente os sintomas de ansiedade, criando um círculo vicioso. Falta de sono, seja por insônia ou por escolha, a privação que a gente falou agora, não apenas piora a ansiedade, mas também pode contribuir para o seu desenvolvimento, reforçando o ciclo insônia-ansiedade. Embora a insônia possa ser um desafio constante, há maneiras de quebrar o ciclo entre ela e a ansiedade. Que maneira é essa? É alguma técnica usada dentro da psicologia?
Sim, tanto a própria higiene do sono é uma técnica que a gente pode pensar para esse ciclo, mas também uma outra técnica é você ver quais são as coisas que te deixam ansioso. Fazer um rastreamento da ansiedade. O que que é isso? É, por exemplo, hoje é quinta-feira. Você anota mesmo, quinta-feira, às 14 horas da tarde, me percebi ansioso depois que tomei café. Sabe, esse rastreamento do que te deixa ansioso, do que te leva à ansiedade, é uma técnica muito boa, tanto para você fazer o controle, quanto o manejo. E também para você entender as suas emoções. Porque se eu não entendo as minhas emoções, eu só vou vivendo a vida normalmente, fazendo as coisas e passando por cima de tudo. E eu não aprendo. Então, eu pioro o meu ciclo de ansiedade, por consequência, pioro o meu ciclo de sono. Olha isso. Então o buraco é bem mais embaixo. Agora, uma indicação, Alice, quando a gente já fala de uma pessoa que precisa ser medicada para dormir, já entra num outro patamar aí. Já é um conjunto de psicólogo com psiquiatra, é isso? Perfeito, já é esse conjunto, porque assim, tem um ponto que primeiro, eu acho que é um processo, sabe? A pessoa, muitas vezes a gente pensa, infelizmente, na medicação. Então, eu vou tomar logo uma medicação para dormir. Sendo que, eu digo por experiência própria, assim, que eu faço muito em clínica, quando o paciente vem com insônia, vamos entender seus hábitos? Vamos refazer eles? Vamos fazer coisa por coisa? Por quê? A medicação por a medicação, se você não muda seus hábitos, ela vai fazer o efeito que ela vai te dopar, tanto que as medicações para sono são as mais perigosas, digamos assim, né? Nós temos os famosos Zolpidem, os DEMS, digamos assim, né? E são péssimos. Então, qual que é a primeira coisa que eu acho necessário ser feita? Mudança de hábito. E nessa mudança, entender todos os seus hábitos ruins e seus hábitos bons e inserir uma higiene do sono. Alice, fiz isso, não mudou, mas mudou muito pouco. Então a gente pensa em talvez coisas mais naturais, como por exemplo chá de camomila, chá de ervas cidreira. Difícil, palavras difíceis. A gente pensa também em um chá muito bom para relaxar, que é maracujá. Você consegue achar esses chás muito fácil. A gente pensa em meditações. Tem uma meditação muito boa para dormir, que é a 678. Que ela em si, ela consiste em você inspirar por 6 segundos, segurar por 7 e soltar por 8. Porque como ela é muito intensa, você precisa estar muito concentrado no que você está fazendo. Então, sua cabeça vai estar ali. Inspira, segura, solta. E tem também, essa eu acho que é a mais conhecida, que é o relaxamento muscular. Que consiste em, primeiro, você contrair a sua musculatura e depois você ir relaxando ela aos poucos. Isso fazendo deitado e com consciência. Então, vamos lá. Tentamos essas técnicas. Alice, não deu certo. Então vamos para uma psiquiatria, vamos procurar algo. Eu acho que até mesmo antes de ir direto para a psiquiatria, eu acho que é interessante sim fazer uma polissonografia para fazer essa investigação de onde está acontecendo o problema. Porque às vezes o problema pode estar sendo ali no primeiro ciclo e não necessariamente no ciclo do sono profundo. Exatamente. É sempre bom estar alerta aos sintomas, tá, gente? Então procurem um especialista para saber, não saiam tomando remédios, ingerindo álcool, cigarro. Vou dar uma relaxadazinha. Outros tipos de cigarro também, né? Exatamente. Então não caiam nessa, porque a longo prazo os efeitos são devastadores. A gente vê isso quase que todos os dias. Então, não levem na brincadeira
essa privação do sono, o fato de você ter insônia. Procure saber se os seus pais passaram por insônia, se o seu avô, a sua avó conviviam com insônia, de onde vem isso? Busque sempre, principalmente na terapia, o que está por trás da tua insônia, do teu estresse, da tua raiva, né? Conheça-se diariamente para que você controle as emoções e não seja controlado por elas, porque aí o bicho pega. Agora, Alice, o livro já chegou para você? Não, não chegou. O livro está à venda no site da Wiclap. Quem quiser já pode adquirir o livro físico. Está no site da Amazon em versão digital. Vocês podem acessar pelo Kindle Ilimitado também para ler gratuitamente. Quem for assinante do Kindle Ilimitado, ele está lindíssimo. E essas partes que a gente mencionou aqui são apenas alguns pontos que a gente vem abordando no texto dela, porque está poderosíssimo essa contribuição que ela nos proporciona. Até aquela questão do N-REM e o reino, é isso? Ela aborda aqui com a gente esses movimentos não rápidos dos olhos e o movimento rápido dos olhos. Então, isso também é bem interessante. Que maravilha! Alice, querida, você é uma joia. Você, durante todo o processo do livro, foi muito empática, muito paciente. A gente teve momentos assim de meu Deus, o mundo vai acabar, porque a gente não sabe. E você se manteve ali firme, paciente, ajudando as pessoas, inclusive inconscientemente. Então eu quero mais uma vez te agradecer por tudo que você fez e transformar o seu texto numa parte dessa antologia, para mim é um privilégio. Obrigada, tá, querida? Eu que agradeço, como eu falei, a oportunidade de participar de algo que eu sei que vai mudar a vida de milhares de pessoas e que as pessoas precisam cada vez mais conscientizar. Então, agradeço muito a oportunidade de estar fazendo parte de um projeto tão bacana e tão necessário, né? Que quer queira, quer não seria possível sem você, né? Nunca na vida eu acho que algo dessa magnitude dentro da psicologia tinha sido analisado antes. Então, você está sendo um grande diferencial quando a gente pensa na questão de saúde mental dentro da literatura. Oh, gente, que fofa! Corre lá, já segue o Instagram dela, @psialicericher, tá? Já segue ela lá no Instagram e não deixem de conferir a live que vai ficar gravada aqui no Instagram, no Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, tá bom? Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente. Dizer que eu volto ainda hoje com mais bate-papo sobre saúde mental. E aí depois só na semana que vem. Alice, querida, um beijo. Um beijo, Monique. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.